Nossa vida é feita de pontes. O nascimento é uma ponte para a vida. Nossos relacionamentos são pontes com pessoas. Nossos primeiros passos são pontes para uma longa caminhada. Nossas experiências são pontes para novos horizontes. Estamos sempre precisando construir novas pontes. Pontes com aquilo que queremos ser amanhã. Pontes que ligam a nossa história com o nosso destino. Pontes que ligam a nossa vida com o nosso propósito. Pontes que ligam o passageiro ao que é eterno. Pontes. Atravesse, conecte, viva, porque há muito mais do outro lado. Amém, glória a Deus. Há muito mais para as nossas vidas, para a nossa vida como igreja, para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, há muito mais, né? Eu vim ouvindo uma música que foi ministrada na conferência em Portland, né? E o refrão da música é: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Jesus, eu quero mais. E o refrão dessa música conclamava para que mais do Senhor fosse derramado sobre as nossas vidas. Quantos querem mais do Senhor sobre a sua vida? Deus tem infinitamente mais do que você pode pensar, imaginar ou crer. E nós começamos esse projeto Pontes baseado, procurando estabelecer uma conexão nossa com as pessoas, com as necessidades das pessoas. E para isso nós partimos de um estudo secular, de um estudo de um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que na década de 50, mais ou menos, estabeleceu o que ficou chamado como a pirâmide de Maslow. E dentro dessa pirâmide, dá para colocar aí o slide da pirâmide, ele diz que o ser humano ele tem algumas necessidades e ele sistematizou essas necessidades em alguns níveis. E nós temos falado um pouco de cada um desses níveis ao longo dessas últimas 3 semanas, onde nós estivemos ministrando. A primeira base da pirâmide, ele fala sobre as necessidades fisiológicas, sobre a necessidade básica que o ser humano tem de estar alimentado, de beber, de dormir. E eu falava hoje pela manhã como realmente isso faz todo sentido, porque eu não sei se você como eu, mas quando eu estou com fome, parece que eu nem raciocino direito, né? Quando eu estou com fome, minhas ideias não sincronizam, né? A gente quando está com fome, parece que está faltando algo, e realmente está, mas você não consegue se concentrar. E é muito interessante, né? Na África, por exemplo, há países onde eles só conseguem fazer uma refeição por dia e eles fazem à noite, porque se dormir com fome é algo muito ruim, né? Não sei quando já tiveram aquela experiência de às vezes ir para a cama e falar que não vai comer, mas de repente você começa a ficar com a fome, você tem que levantar, ir lá para a geladeira, pegar alguma coisa e comer. Porque a fome é uma necessidade básica, assim como o sono, né? Eu comentava que nós viemos dos Estados Unidos para cá, um voo de 10 horas, e eu não consegui pegar no sono nem 1 minuto. Foram 10 horas acordados, saímos de lá à noite, chegamos aqui de manhã, passamos a noite toda em claro. E eu não sei quantos já tiveram experiência, mas quando você passa uma noite em claro, parece que você fica que nem um zumbi, né, no outro dia, né? Você também fica tonto, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque o nosso organismo necessita do descanso, necessita do sono reparador. Tanto que ele é bíblico, né? Está na palavra de Deus, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Então, necessidades como beber, comer e dormir são necessidades básicas do ser humano. E nós partimos do pressuposto que essas necessidades já fazem parte da nossa vida, né? Normalmente, pelo menos comer e beber, todos nós fazemos. Alguns, às vezes, têm um pouco de dificuldade para dormir. Mas Maslow diz que depois que essa necessidade básica é suprida, surge uma outra necessidade, que é a necessidade de segurança, a necessidade de se sentir seguro. E
E eu ministrei essa primeira palavra aqui, eu comentei um pouco, fiz uma enquete. Quais são as maiores inseguranças que a gente às vezes tem? O medo do futuro, a insegurança quanto ao futuro, o futuro nosso, o futuro dos filhos, insegurança financeira, insegurança física, insegurança de onde nós moramos, né? Essas são algumas coisas que acompanham a nossa vida e que muitas vezes roubam a nossa paz. Então elas fazem parte da necessidade do ser humano. E foi muito interessante o retorno que a gente teve dos grupos Ponte, né? Que muitos começaram ali, logo no começo do grupo Ponte, quando começava a fazer aquelas perguntas: o que te causa insegurança? Uma enxurrada de coisas vinham à tona. E as pessoas começavam a colocar para fora os seus medos, as suas preocupações, as suas inquietações. Mas Maslow continua e ele vai para um terceiro nível. Não, volta lá na pirâmide. Ele vai para um terceiro nível. E nesse terceiro nível, Maslow fala sobre as necessidades sociais, que são, depois que você tem as suas necessidades de segurança supridas, você tem a necessidade de relacionamentos, a necessidade de amar e ser amado, a necessidade de estabelecer relações com outras pessoas. Isso faz parte. O ser humano é um ser humano relacional. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e nosso Deus é um Deus que se relaciona. E aí Maslow fala que depois que você tem suas necessidades sociais supridas, você tem as necessidades de estima ou de autoestima. Pastor Marcos ministrou semana passada sobre isso. A necessidade de você sentir o teu valor, o reconhecimento sobre a tua vida. E é importante, isso é muito importante, porque quando a gente não tem essa autoestima preenchida, nossa vida se torna realmente vazia. Mas Maslow não termina aí. E a pirâmide de Maslow termina no último ponto, que é o ponto que eu quero tratar essa semana. Sobre a necessidade de autorrealização, ou, em outras palavras, talvez também poderíamos falar sobre a necessidade de propósito. Ou seja, Maslow diz que o ser humano chega a um determinado momento da vida dele, que ele pode ter tudo na vida. Ele pode ter segurança, ele pode ter tido relacionamentos, ele pode ter segurança financeira, mas se ele não tiver autorrealização, se ele olhar para a vida dele e não conseguir encontrar, se autorrealizar, parar, olhar para a vida dele e falar assim: uau, estou satisfeito com a minha vida, que beleza que eu construí, que legal que foi, minha vida está plena, não falta mais nada agora, eu sou um homem realizado, sou um homem realizado no casamento, sou um homem realizado profissionalmente, sou um homem realizado em todas as áreas da minha vida. E Maslow diz que se o ser humano não tem isso, ele está faltando algo ali, que é a última parte daquela pirâmide, é esse sentimento de plenitude na sua vida. Só que aí é interessante, eu estava pesquisando, fazendo algumas pesquisas e consultei o que alguns psicólogos, por exemplo, falam sobre esse último nível da pirâmide de Maslow. E olha o que alguns deles dizem: tratam-se das mais complexas necessidades do ser humano. São, entretanto, essenciais para que o indivíduo alcance a verdadeira realização pessoal e profissional. Os 4 primeiros níveis dessas necessidades podem ser satisfeitos por aspectos extrínsecos, ou seja, externos ao ser humano, e não apenas pela sua vontade. Mas a necessidade de autorrealização nunca é saciada. Ou seja, quanto mais se sacia, mais a necessidade aumenta. Isso são palavras de psicólogos seculares. Ele diz que eles dizem quase que isso é uma utopia, você chegar nessa autorrealização, de você se sentir um homem totalmente pleno e autorrealizado nas áreas da tua vida.
Por quê? Porque ele diz que o homem, ele tem uma insatisfação que é permanente na sua vida. É uma insatisfação que vai tomando conta dele, e ele não consegue sentir essa plenitude. Eu não sei quantos lembram, há 3 anos atrás eu fiz uma pregação, e eu passei um vídeo de um documentário que a ESPN fez com o atleta, com o nadador americano Mike Phelps. Mike Phelps foi o atleta até hoje com maior número de medalhas de ouro ganhadas em Jogos Olímpicos. Se não me engano, eu não me recordo agora o número exato, foram 13 ou 14 medalhas de ouro. Nenhum atleta na história conseguiu tantas medalhas de ouro. Mike Phelps conseguiu, na sua curta trajetória, né, ele deve ter, não sei, uns 30 e poucos anos, ele conseguiu fama, se tornou um homem extremamente famoso, com patrocínios, com muito dinheiro, com muita fama, com muita glória. Tudo que um atleta poderia desejar na vida, aquele homem conseguiu. Medalhas de ouro, fama, reconhecimento. Tudo que um homem secular pode imaginar em termos de poder, de dinheiro, aquele Mike Phelps conseguiu. Mas é interessante, nesse documentário, eu não vou passar ele aqui, quando eu ministrei, eu passei, mas eu vou passar aqui só um trechinho, os 30 primeiros segundos, 35 primeiros segundos desse documentário. E eu queria que você prestasse atenção, palavras do Mike Phelps, de como ele se sente. That's a train wreck. Now it's just like a time bomb waiting to go off. I had no self-esteem, no self-worth. Yeah, there were times where I didn't want to be here. It was just not good. I was just so lost. Where do I go from here? What do I do now? Eu estava totalmente perdido. Eu não achava sentido para a vida. Em outras palavras, é o que o Mike Phelps está falando. E quando ele gravou isso, ele era um recordista já. Ele gravou isso um pouco antes de vir para as Olimpíadas do Brasil e se tornar aqui depois ainda, ganhar mais medalhas aqui no Brasil. Mas Mike Phelps, um homem que aos olhos humanos poderia estar no topo daquela pirâmide com tudo realizado na sua vida, ele olha para a vida dele e fala que a minha vida não está boa. Eu não me sinto realizado, não tenho autoestima. Eu sou como um trem prestes a se desgovernar, ou como um trem desgovernado. O que leva uma pessoa a talvez, diante dos olhos humanos, ter tudo aquilo que ele poderia ter para se sentir pleno e não se sentir? E aí eu estava lendo alguns comentários de alguns outros psicólogos. Tem um psicólogo, na realidade é um médico, psiquiatra, Eugênio Musaki, aqui da USP, professor da USP, da Fundação Dom Cabral. Ele diz assim: é comum idealizar que determinada conquista trará felicidade. A gente idealiza. Ele diz assim: ter o emprego dos sonhos, o carro do ano, mudar de cidade, ser correspondido no amor, parecem muitas vezes como ideais para alcançar e tão almejada satisfação na vida. Mas depois que os objetivos se concretizam, o prazer da realização nem sempre dura e a insatisfação volta a atormentar. Ele está falando que não adianta, ela volta a atormentar, e aí ele continua e fala: afinal, porque o ser humano nunca fica satisfeito. É uma característica que está na origem do desenvolvimento da nossa espécie.
O problema é que o acesso a inúmeras facilidades no mundo atual, dos bens de consumo e serviços à informação, elevou muitos padrões de satisfação. É difícil hoje ficarmos satisfeitos, ou pelo menos satisfeitos por muito tempo. As pessoas não ficam satisfeitas com o seu casamento, com o seu cônjuge, com a mulher, com a esposa que tem, com o marido que tem, e querem trocar por outro, por outra. O cara quer trocar o carro, porque ele já não está mais contente com ele. O celular dele, ele quer o outro celular que acabou de ser lançado, a roupa. Eu falava hoje pela manhã, nós somos de uma geração da calça rancheira, né? Quem é aqui da geração da calça rancheira? Vai, fala aí, vai. Confessa, pastor Nelson, levanta aí. Calça rancheira, meu. Não, vai. Não é só eu não, pelo amor de Deus. Vai. Levanta a mão aí quem é da geração da calça rancheira, né? Calça rancheira, o S-top. Não, S-top já é mais evoluída, né? Calça rancheira, para quem não sabe, gente, é a calça jeans, né? Mas naquela época não tinha calça desbotada, calça rasgada, calça skinny, calça isso, calça aquilo outro. Era só a calça rancheira e pronto. E mais uma conga e um quichute, né? Era a indumentária que você tinha. Hoje não. Hoje você tem diversas opções. E as opções vão gerando em nós uma insatisfação. Olha que interessante que um psicólogo norte-americano chamado Barry Schwartz diz, ele desenvolveu um conceito chamado paradoxo da escolha. Eu queria passar um videozinho, tá aí com o paradoxo da escolha? Vou passar só um trecho dele para você entender do que eu estou falando. Olha que interessante. Nos últimos séculos, o mundo tem passado por grandes avanços, mas a verdade é que na maioria das sociedades modernas está enraizada uma busca sem fim pela felicidade. E a partir disso, criou-se um dogma que para aumentar a felicidade é necessário aumentar a liberdade dos indivíduos. A razão para isso é que a liberdade é uma necessidade humana, algo valioso e essencial. Mas ou seja, por essa lógica, quanto maior for a liberdade, maior será o bem-estar e a felicidade da população. Mas será que isso é realmente verdade? Se pararmos para pensar, quanto maior for a liberdade, mais opções e escolhas para satisfazerem as necessidades de cada pessoa. Mas é aí que está o problema. Por outro lado, quanto mais escolhas e opções nós temos, maior é o número de decisões que temos que tomar. Ou seja, mais complexa a vida se torna. Mais oportunidades nós perdemos, mais experiências deixamos de viver, mais insatisfeitos e arrependidos nós nos tornamos e, consequentemente, mais infelizes nós ficamos. E é exatamente a partir disso, desses dois caminhos paralelos mais opostos, que surge o paradoxo da escolha. Parece... Depois você pode ver na internet o restante desse vídeo, ele vai dando depois exemplos para mostrar esse paradoxo. Ele diz que, aparentemente, quanto mais opções, mais liberdade você teria, mais feliz você deveria ser. Só que ele diz que quanto mais opções você tem, mais perdido você fica. E com mais insatisfeito você fica. Porque de repente você não pode, inclusive, ter todas as opções que aparecem na tua frente. Isso é o que o mundo de hoje está vivendo. Isso é o que as pessoas estão vivendo. Isso às vezes até mesmo no meio da igreja, no meio da fé, né? Só tem tanta opção de escolha. Você tem igreja disso, igreja daquilo, igreja do tipo tal. Tem igrejas nos Estados Unidos, a Saddleback, por exemplo, nas grandes igrejas dos Estados Unidos, você pode ir ao culto e eles têm um campus enorme e 5 auditórios. Então, se você gosta do louvor, do hino, da harpa, tal, você pode ir, escolhe o auditório 1, o louvor vai ser do hino. Aí, se você é daqueles caras que gosta de um louvor mais pop rock, você vai para o auditório 2. Se você gosta de um som mais sertanejo, gospel, você vai para o auditório 3. Aí você gosta de... Cada um
Você escolhe o tipo de louvor que você quer. Olha que coisa. Aí eu não gosto de louvor barulhento, vai para um lá que só tem um pianinho assim, igual o Rafael está tocando aqui, vai ficar lá. Mas isso não gera pessoas mais comprometidas com Deus, mais apaixonadas por Deus, mais plenas e mais satisfeitas. Olha o que esse cara diz, o Barry Schwartz, né? Mais liberdade de escolha nem sempre corresponde ao maior grau de satisfação. Ter mais escolhas deixou as pessoas mais paralisadas e insatisfeitas do que felizes. Será que é verdade? Pior que é. Pior que é. E aí, nós vamos para a Bíblia. Até que enfim esse pastor vai falar da Bíblia, né? Vai ficar falando de psicólogo daqui, psicólogo dali. Mas eu queria que você refletisse comigo no que está em Filipenses capítulo 4. Um texto que eu gosto demais. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Coisa tremenda. Paulo aprendeu a fórmula de viver contente em toda e qualquer situação. Talvez por isso que lá na carta de Timóteo, quando ele escreve ao jovem discípulo dele, Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a minha corrida e guardei a minha fé. Em outras palavras, ele fala assim: olha gente, estou chegando no final da minha vida, mas a minha satisfação é completa. Eu completei a jornada, eu completei toda a tarefa que Deus colocou na minha mão. E eu chego ao final dessa corrida, exultando de alegria, porque eu tenho guardado a minha fé até o último momento. Mas voltando ao texto de Filipenses, ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E quando a gente lê esse texto, muitos de nós, às vezes, não paramos para pensar no contexto que ele foi escrito. Paulo não está escrevendo essa carta, como eu disse hoje de manhã, num resort no Nordeste brasileiro, deitado na beira de numa rede entre dois coqueiros, tomando água de coco geladinha, e ele falando assim: aprendi a viver o segredo de viver contente. Porque às vezes a gente lê o texto achando que é isso que ele está falando. Você sabe aonde Paulo estava quando ele escreveu isso? Ele estava preso. E gente, se prisão de hoje é ruim, a prisão daquela época, nós tivemos oportunidade de visitar algumas prisões quando nós estivemos em Israel. Gente, algo medonho, inóspito, insalubre, que não tem luz, que tem umidade. Terrível. E Paulo está dizendo o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo chegou num estágio, amados, que é o estágio que talvez Maslow pensou que as pessoas precisam atingir quando chegam no topo da pirâmide de Maslow. Ele chegou a um estágio de satisfação que não dependia das circunstâncias, não dependia da aprovação de outros, não dependia do relacionamento, não dependia de como estavam as pessoas ao seu redor, não dependia da economia do país, não dependia da conta bancária, não dependia se ele tinha chegado no topo da vida profissional dele ou não, não dependia de nada disso. Paulo disse o seguinte: sabe o que eu aprendi? Que eu tudo posso naquele que me fortalece. Uau! Tudo posso
em Cristo que me fortalece a cada dia. É só nele que eu tenho a satisfação. É só nele que eu encontro satisfação para a minha alma. Você não vai encontrar nunca satisfação em pessoas, na conta bancária, na tua vida profissional. Nada disso vai poder te dar a sensação plena de autorrealização que você precisa na tua vida. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos galgar, crescer profissionalmente. Não, não é isso. Mas a tua satisfação não vai estar nisso. A plenitude da tua vida não vai estar nisso. Eu não digo que você não deva constituir uma família, casar-se, mas não é o teu cônjuge que vai dar a toda a satisfação que você precisa na tua vida. Não são os filhos que vão dar a satisfação que você precisa para a tua vida, para você se sentir realizado. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque ele aprendeu que ele é fortalecido não nas circunstâncias que o rodeiam, mas por um Deus que está acima de todas as coisas. Que coisa tremenda! A insatisfação que o homem tem é proporcional ao distanciamento desse homem de Deus. Você pode ver que quanto mais distante nós somos do Criador, mais insatisfeita é a nossa alma. A gente lembra da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo se afasta da casa do pai. Ele começa a vida dele, que ele achava que ele ia encontrar plenitude no prazer, em tudo aquilo que ele vivia, de repente começa a se esvair pelas suas mãos, e ele percebe que não, até as necessidades mais básicas dele, ele não tinha. Porque quando a gente se afasta do propósito de Deus, da paz que só Deus pode dar na nossa vida, a gente não vai ter satisfação. Tem um autor chamado Viktor, não sei como é que se pronuncia, ele é um judeu, Viktor Frankl. Ele era um médico, psiquiatra, judeu. Ele foi contemporâneo de Freud, viveu um período próximo de Freud. Nasceu, se não me engano, na cidade da Áustria também, cresceu naquela mesma época. E esse homem se tornou um psicólogo muito influente, muito conhecido no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. E ele foi autor de um livro chamado A Busca do Sentido. E o que esse homem tem de especial? Esse homem, ele era judeu e ele viveu 3 anos no campo de concentração. Ele, a mulher e o pai e a mãe dele. O pai e a mãe dele foram mortos na câmara de gás. A esposa dele foi morta dentro do campo de concentração. E ele conseguiu sobreviver a 3 anos dentro do campo de concentração. Dentro do ambiente mais inóspito possível, diante das violências, de fome, de toda a tortura que a gente vê muitas vezes em filmes, e que os filmes muitas vezes nem traduzem. E ele vai detalhando no livro tudo aquelas condições pelas quais ele viveu. Mas ele, como um estudante da mente humana, como ele era alguém que já era ali um psiquiatra, e ele observava as pessoas, e ele começou a observar por que algumas pessoas sucumbiam e morriam no campo de concentração, não aguentavam, né? Tirando aqueles que eram mortos porque eram levados para a câmara de gás, mas tinham alguns que morriam no percurso ali, no meio dos campos de concentração. E ele começou a estudar por que alguns sucumbiam e por que outros conseguiam superar mesmo diante das adversidades. E ele começou a analisar e ver as situações, e fruto disso ele escreveu esse livro e inaugurou uma linha terapêutica que se chama logoterapia. É isso, pastoras?
psicólogas. Logoterapia. E olha o que ele escreve, uma das frases: se nós percebemos que a vida realmente tem um sentido, nós percebemos também que somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Ele percebeu, amados, que aqueles que sobreviviam no campo de concentração eram pessoas que criam em algo superior a elas mesmas, que criam em algo, em um poder, em uma força. Elas tinham uma fé em algo que era maior do que elas mesmas, que transcendia elas, que não está na pirâmide de Maslow, que vai além da capacidade do ser humano, que talvez, ou com certeza, é o que o apóstolo Paulo encontrou, o segredo de viver contente. Esse psicólogo, ele escreve no prefácio de um livro dele, de 1984, ele diz assim: não procurem o sucesso. Quer ver? Passa o próximo slide. Tem aí? Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Quanto mais vocês procurarem e o transformarem o sucesso num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Em outras palavras, esse jovem judeu, ele aprendeu uma coisa, e depois quando ele funda essa escola de pensamento da psicologia chamada logoterapia, diz assim: para a logoterapia, a necessidade mais profunda do ser humano é ter um sentido na vida. Qual é o sentido da vida? Para que você existe? Para que você está aqui? Para que você nasce? Ah, pastor, eu nasci para casar, comer, beber, dormir, casar, ter filho. É só isso. Ganhar dinheiro, ter uma promoção. É só para isso que você existe? Será que você veio a esse mundo só para isso? Não é muito pouco? E ele diz assim: a necessidade mais profunda do ser humano é ter um sentido na vida. Isso faz com que a vontade de sentido seja a maior força motivadora do ser humano. Em outras palavras, esse psicólogo descobre que quando a pessoa entende um sentido para a vida dela, e nós, quando conhecemos ao Senhor, vamos entender qual é o propósito dele para a nossa vida, nós entendemos que há algo muito maior para nós. E ele falou que as pessoas que compreendem isso têm uma força, têm uma resiliência, têm uma capacidade de superar as adversidades da vida, de se sentir pleno, mesmo em meio às intempéries que a vida proporciona, que só Deus pode dar. E aí, a gente para e começa a entender que aquilo que os livros de autoajuda muitas vezes têm tentado vender, de que você pode olhar para dentro de si mesmo e tudo que você precisa de significado para a tua vida você vai encontrar dentro de você mesmo, é uma balela. Porque você vai poder passar a tua vida a vida toda olhando para dentro de você, você não vai encontrar o significado e o propósito da tua vida olhando para você. Você só vai encontrar o significado e o propósito da tua vida quando você começar a olhar para aquele que te criou, porque só Ele sabe. Deus te criou com um propósito, Deus te criou com uma missão, Deus te criou com dons, Deus te criou com talentos. Dá para colocar aquela foto do avião? Nessa minha viagem aos Estados Unidos, eu fui numa tarde livre que eu tinha lá, o pastor me convidou, falou: olha, tem um museu de aviões aqui próximo, eu queria te levar lá para você conhecer. E eu fui.
Opa, esse aí ficou grandão. Aí. E eu fui visitar esse museu, e dentro desse museu está a Discovery. A Discovery, se você não lembra, inclusive naquele filme do Pontes, ela passa sendo lançada para o espaço. Esse é o ônibus espacial. Uma nave, um avião que foi feito e projetado, não para ir daqui até o Rio de Janeiro. Ele foi feito para voar. Ele foi feito para ir para o espaço. Ele foi projetado. Você imagina a frustração dos engenheiros, de tantos homens que se dedicaram a criar uma máquina dessa. De chegar e ver que essa máquina estava no chão. E aí o pessoal passava e falava assim, não, mas por que vocês fizeram? Os engenheiros falavam assim, a gente fez essa máquina para voar. E por que não está voando? Ah, porque eles não sabem o que fazer com essa máquina. Eles não sabem que essa máquina é para voar. Essa máquina é para ir para o espaço. O que eu estou querendo dizer com isso, amados? Deus te constituiu, Deus te criou, não para essa vida simplesmente. Deus te criou para uma vida que começa aqui e vai para a eternidade. Deus te criou com um propósito. E eu fico olhando, talvez Deus olhando para a vida da gente e falando assim, uau, descobre, aperta o botão do propósito da tua vida. O propósito da tua vida é muito mais do que acordar amanhã, segunda-feira, trabalhar até sexta-feira, ganhar o teu pão de cada dia, que na realidade é Deus que vai te dar ele. Porque se Deus não te der, em vão vai ser o nosso trabalho, o meu trabalho, o teu trabalho. E Deus nos criou com um propósito. Lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 16, do 15 ao 20, ou melhor, isso não está no PowerPoint que eu fiz, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam elas os tronos ou soberania, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Vira para quem está do teu lado e fala assim, você foi criado por Ele e para Ele. Quando você não entender isso, você vai ser como uma nave espacial que fica pousada no solo e você nunca vai decolar na tua vida. Porque a tua vida foi feita por Ele e para Ele. Foi Deus que te criou. É o nosso Deus, como eu disse aqui, que nos dá o pão nosso de cada dia. A palavra diz lá em Salmos, que se o Senhor não guardar a casa, em vão, você pode botar o maior sistema de alarme que for do mundo, não adianta. O Senhor tem que guardar. E Ele diz assim, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado naquela cruz. Uau! Enquanto a gente não entende esse propósito, a gente brinca de ter fé, a gente brinca de religião, a gente passa uma vida inteira sem entender para que nós fomos criados. Eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim o texto lá de Efésios: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Eu já falei disso outras vezes, mas eu quero repetir para você guardar isso. Essa palavra criação no grego é a palavra poiema.
Essa palavra poema é a mesma radical que vem a palavra poesia ou poema que nós conhecemos. Então eu queria que você substituísse, que você olhasse para o irmão que está do teu lado agora e falasse: nós somos um poema de Deus. Vira para o outro que está do outro lado agora e fala: nós somos um poema de Deus. Como é que você se sente quando Deus fala que você é um poema dele? Deus te criou, amados, com todas as características. Ninguém aqui é fruto do acaso. Talvez os teus pais tenham te falado que você nasceu de um erro, de uma má administração da tabelinha ou qualquer coisa do gênero, de algum outro tipo contraceptivo. Mas eu quero te dizer que você não é fruto do erro. Você foi pensado e você foi planejado por Deus desde o ventre da tua mãe. E Deus quis que você nascesse, Deus permitiu que você nascesse. E talvez tivessem várias coisas contribuindo para que você não nascesse, mas você está aqui hoje porque Deus tem um plano e tem um propósito para a tua vida, que é manifestar a glória dEle. Por isso Deus te criou. Por isso. Ninguém aqui, amados, ninguém aqui é fruto do acaso. É fruto, sim, de um plano, de um propósito, de um projeto de Deus. Pessoas que talvez nem conheceram seus pais. Nós assistimos ontem como líderes aqui um filme tremendo. Hoje eu recebi um testemunho de uma irmã que falou: pastor, reproduzir o filme da minha vida. Eu cresci sem conhecer o meu pai, achando que meu pai tinha morrido. Descobri que ele era vivo depois dos meus 20 anos. Eu pude perdoar ele. E Deus tem um propósito e um plano para cada um de nós. E quando a gente não entende isso, a gente vive uma vida vazia. E a gente não consegue encontrar satisfação. Porque a gente vai procurar um pai que a gente não teve. A gente vai procurar um amor que a gente não teve em outras pessoas. A gente vai procurar um reconhecimento, talvez que a gente não teve em alguma área na vida de outras ou em outras áreas. E pessoas se metem no trabalho, na depressão, nisso, naquilo. E às vezes tentando achar essa autorrealização para a sua vida, que é o topo da pirâmide. E elas nunca conseguem, segundo os próprios psicólogos falaram. Sabe por quê? Porque você não vai achar. O livro de Eclesiastes é um livro muito interessante. O livro de Eclesiastes fala sobre um homem e de como um homem, sem entender o plano e o projeto de Deus para a vida dele, como esse homem vive uma vida vazia. O livro de Eclesiastes é um livro que reflete e conta a história da vida de Salomão, um grande rei de Israel. Mas olha que coisas interessantes que ele escreve. Em Eclesiastes, por exemplo, capítulo 1, versículo 2 a 3, na Bíblia Mensagem, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim: vazio, tudo é um grande vazio. Nada vale a pena, nada faz sentido. O que resta de uma vida inteira de trabalho sofrido? Como se não bastasse isso, ele escreve outras coisas. E ele diz, por exemplo, um pouquinho mais à frente, no versículo 16 e 11: eu disse a mim mesmo, eu tenho mais conhecimento e sou mais sábio do que qualquer um antes de mim em Jerusalém. Eu acumulei sabedoria e conhecimento. E a conclusão a que cheguei foi esforçar-me para obter sabedoria e conhecimento. Produz um vazio. É como nadar contra a maré. Toda busca por conhecimento, pela satisfação através do conhecimento, não preencheu a vida dele. E aí ele continua. No capítulo 2, no versículo 1 a 3, ele diz assim: eu disse a mim mesmo, vamos lá,
vamos aproveitar a vida, vamos nos divertir. Mas eu descobri que isso também produz um vazio. Ele não conseguia. Ele foi tentar em várias coisas, no trabalho, no conhecimento. E aí, no versículo 11 do capítulo 2, ele fala assim: então parei para pensar em tudo que fiz. Todo aquele trabalho suado e sofrido. Mas quando eu caí na real, eu vi que tudo era um vazio só. Era como nadar contra a maré. Nada vale a pena nesta vida. Parece o Mike Phelps falando. 2000 anos depois, a gente vê um atleta falando quase que as mesmas coisas com outras palavras. Olha o que ele diz aqui: quem ama o dinheiro, capítulo 5, nunca vai se contentar com o que tem. Se o teu amor estiver no dinheiro, você nunca vai ter o suficiente. Nem o que ama a riqueza se satisfaz com seus grandes lucros. Isso tudo não faz sentido. O autor de Eclesiastes, quando ele volta e faz um balanço da vida dele, ele descobre que a satisfação que ele tanto buscou em tantas coisas, ele não ia encontrar em lugar nenhum. A não ser quando ele chega no final do livro, quando ele chega no capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz assim, para finalizar, depois de tudo aquilo que ele escreveu, a conclusão de tudo é a seguinte: tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Entenda que a tua vida tem um objetivo e tem um propósito. Como eu disse, voltando lá no texto de Efésios capítulo 2, que a gente leu agora há pouco, ele diz assim: porque somos uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para quem? Praticar? Para nós. Se você for uma pessoa que viver a sua vida olhando somente para dentro de você, você nunca vai cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Porque Deus te criou para que você possa viver para Ele e por Ele para outras pessoas. Ele diz, nós fomos realizados em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Nós somos criados por Cristo para adorar a Deus, para amar a Deus, mas para transmitir Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. E se a gente não fizer isso, a gente nunca vai encontrar plenitude para a nossa vida. Porque a nossa plenitude está, quanto mais nós entendemos e nós nos identificamos com Cristo. Cristo, Ele diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu queria que você refletisse nessa noite sobre isso. Como é que está o teu grau de satisfação com a tua vida? Talvez você tenha colocado como alvos que nada tem a ver com os alvos que Deus colocou para a tua vida. Deus não olha para você segundo os padrões que você olha para você, talvez. Que você estabeleceu como padrões de performance e de sucesso. E uma coisa tem, amados, enquanto a gente não entender isso, a gente vai ter um vazio dentro da nossa vida que nada vai preencher. Lá em Eclesiastes, por exemplo, o autor de Eclesiastes diz que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Ou seja, Deus colocou em nós uma compreensão de que a nossa vida não se restringe aos 60, 70, 80, 90 anos que você vai passar por aqui. Porque é o seguinte, se a tua vida for concentrada somente nesses 50, 60, 70, 80 anos que Deus te der de vida aqui, você não vai encontrar a satisfação plena. Porque a satisfação plena, a gente não vai encontrar a não ser em Deus.
E a plenitude dela nós só vamos encontrar quando nós estivermos na glória junto dele. Aí não vai haver mais fome, não vai haver mais sede. Jesus falou assim: olha, se você experimentar o que eu tenho para te dar, você jamais vai ter sede novamente. Nós temos um projeto. Deus nos projetou não para sermos alguém que viva na terra. Deus nos projetou para a gente viver na terra. Mas o nosso alvo é como a nave Discovery, é para os céus. Amém? É para os céus. E se você não entender isso, sabe o que você vai fazer? Você vai ter uma nave Discovery, você vai entrar dentro, fazer uma habitação dela e ficar a vida inteira pousado. A nossa vida é muito maior do que isso. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que talvez a gente não precise juntar tantos tesouros na terra, mas juntar tesouros no céu, onde a traça não vai colher, a traça não vai corroer, a gente vai encontrar satisfação para a nossa vida. A plenitude daquilo que os discípulos de Cristo começaram a entender isso. Eles demoraram um pouco para entender, mas eles entenderam. A maioria deles morreu como mártires, inclusive, pouco se importando com o que ia acontecer, porque eles entendiam que eles tinham um propósito que era muito maior do que eles. E a fé foi que fez com que eles resistissem às intempéries, às lutas da vida. A nossa vida foi projetada para manifestar a glória de Deus. Um dia o ser humano se afastou de Deus, e a gente só vai encontrar propósito na nossa vida quando a gente nos reconectamos com Ele. Eu não falei o restante da história do Mike Phelps, mas para quem sabe, Mike Phelps teve um encontro com Deus através de um livro que nós vamos estar essa semana distribuindo, um livreto que é o resumo do livro que o Mike Phelps leu, que chama-se Uma Vida com Propósitos. Nós vamos estar distribuindo para todos os participantes do Grupo Pontes. E através desse livro, Mike Phelps se encontrou com Deus, e se encontrando com Deus, ele encontrou o propósito e o sentido da vida dele. Não existe sentido da vida sem a gente estar no centro da vontade de Deus, sem entender que a nossa vida é para glorificar Ele e para falar dele a vida de outras pessoas, para demonstrar o amor e a vida deles, a vida de outras pessoas, e assim manifestarmos a glória dele em todas as coisas. Jesus um dia disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as necessidades do ser humano lhe serão acrescentadas. Maslow esquematizou as necessidades do ser humano, mas o ser humano nunca vai encontrar a plena satisfação, nem se alimentando, nem comendo, nem se relacionando, nem tendo valor, nem tendo sucesso. Ele só vai encontrar a plena satisfação da vida dele quando ele permitir a presença de Deus sobre a sua vida, quando ele encontrar satisfação não nas coisas, mas encontrar satisfação nele. Quando você encontrar satisfação não em coisas, em pessoas, objetos ou práticas, mas quando você encontrar satisfação, a plenitude da tua vida em ser filho amado de Deus, é ser aquele que foi resgatado por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, e isso ser suficiente para você. Ó Senhor, posso não ter mais nada, mas só o que Tu fizestes por mim, Senhor, só o alto preço que Tu pagaste por mim, Senhor, me dá a plena suficiência e a plena satisfação do meu ser, porque através de Ti eu fui reconectado com o Pai, e se eu tenho Pai, eu tenho tudo na minha vida, eu tenho tudo. Posso não ter dinheiro,
posso não ter várias coisas, mas se você tem ao Pai, se você tem ao Senhor como Senhor da tua vida, você tem tudo. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito estejam sobre a tua vida ao longo dessa semana. Que Deus te abençoe e vá na paz do Senhor. Amém.